Muito boa noite, meu caríssimo telespectador da nossa TVI, Canal 3 Petrópolis. Estamos aqui iniciando mais uma vez o programa A Cidade em Revista. Claro que passamos aí uma temporada de férias, né? Provocadas exatamente pela necessidade de mudança de local e uma série de coisas, né? E hoje estamos reiniciando o nosso trabalho junto a você, meu caro telespectador, que afinal de contas é com você que eu tenho essa obrigação minha pessoal de trazer até você as coisas que na minha visão são importantes para que nós possamos formar um juízo de valor acerca do que existe a favor ou contra a nossa maneira de viver e a favor ou contra aquilo que nós temos para resolver em matéria de empresa e fisco e governo, enfim, alguma coisa que nos coloque em condições de caminhar dentro dessa coisa que se dá o nome de democracia. Muito bem, então hoje, gente, eu quero começar o programa, inclusive com um fato que chamou a atenção nesse período que nós tivemos fora, né? Que foi exatamente o problema ligado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, imaginava-se, não é, que o Fundo de Garantia seria alguma coisa que garantiria ao trabalhador uma indenização ao final do seu trabalho junto a uma determinada empresa. São várias empresas, mas de repente ele está numa e dentro dessa ele teria então a oportunidade de trabalhar e receber uma indenização pelo período trabalhado. Mas como é que aconteceu isso? Então vamos voltar um pouquinho no tempo, não é voltar um pouquinho não, voltar bastante. O Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, é que instituiu o salário mínimo no país. E há um aspecto interessante que eu chego a dizer aqui, assim, o dia 1º de maio, pelos idos da década de 40, foi 43, né? 40 do século 20, em cerimônia pública que aconteceu no Rio de Janeiro, mais precisamente no estádio de São Januário, próprio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a notícia da criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para o diálogo capital e trabalho. E aí há um aspecto interessante. A CLT, ela veio normatizar a vida do trabalhador em relação ao seu patrão e, de certa forma, mostrar ao patrão de cada um de nós que havia uma necessidade de se melhor reafirmar e reorganizar o trabalho no país. E por isso veio, em 1943, o 1º de maio, que aconteceu no estádio de São Januário, que é preciso que ele diga o seguinte: a partir daquela data, então, todo ano, no dia 1º de maio, o nosso presidente da República, que era um ditador, Getúlio Vargas, e o Getúlio vinha sempre, não estava no Rio, que afinal de contas a capital era o Rio de Janeiro, né? E ele então aproveitava o estádio de São Januário, que era maior do que o estádio do Fluminense, né? E o Flamengo não tinha estádio, o Botafogo também não tinha, e por isso mesmo ele juntava os sindicatos com todo o seu pessoal, colocava dentro do estádio de São Januário e fazia então aquela frase que ficou até muito importante naquela época, que ele dizia assim: trabalhadores do Brasil, e aí todo mundo vibrava com aquilo ali, porque era um diálogo direto do presidente ditador com a classe trabalhadora. Por isso é que surgiu então o movimento sindical. E em função de tudo isso, a gente tem, pelo decreto 5.452, de 1º de maio de 43, né,
a consolidação das leis do trabalho. E aí se iniciou todo um processo que vai caminhando, até que um belo dia surgiu uma coisa chamada FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agora, por que surgiu o Fundo de Garantia? Por que razão, né, o governo coloca essa inovação dentro da CLT? Por uma razão interessante. É que até então, com o surgimento da CLT, os empregados, nós trabalhadores, tínhamos o direito de saber que anualmente nós tínhamos direito a um mês de indenização. Ou seja, eu termino o primeiro ano de trabalho na empresa, se a empresa me mandar embora, eu tenho um mês de salário a título de indenização. Segundo ano, 2 meses, terceiro ano, 3 meses, 4 anos, 4, e vai por aí. Só que tinha uma coisa engraçada. Quando chegava aí por volta do 8º ano de trabalho, os patrões assustavam, porque a partir do 10º ano, você tinha uma coisa chamada estabilidade. E essa estabilidade oferecia ao trabalhador o direito de receber uma indenização dobrada. E quanto a isso, havia uma dificuldade muito grande da manutenção dos empregados nos seus respectivos locais de trabalho. Então, o que aconteceu? Foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E o que era isso? Era um ônus gerado a favor dos empregados e pagos pelo patrão. Como? Sobre o salário que o cidadão ganhasse, 8% era recolhido pelo patrão a título do Fundo de Garantia em nome daquele empregado. Então o empregado passou a ter uma conta, né, uma conta corrente vinculada, é claro, ao Fundo de Garantia. Então, é um negócio, mas 8% é uma questão até aritmética, que 8% ao final de um ano são 12 meses, né? A 8% são 96%. Então ficavam faltando 4%. Esses 4% foram entregues aos empregados no 13º salário, que até então, no primeiro ano não foi computado, mas em seguida passou a ter esses 4%. Significa uma coisa interessantíssima. 4% não, porque são os 8%. Porque os 8% do 13º. Ora, 96 mais 8, 104. Então, o empregado passou a ter, por ano, só de depósito a seu favor, 104%. Aí tem um detalhe engraçado. Foi criado, paralelamente ao fundo, o BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, que existe até hoje. Bom, e o BNH, então, era o gestor, o administrador dessa massa enorme de recursos depositados mensalmente nas contas vinculadas dos trabalhadores. Mas não era de graça. Por quê? Porque seria importante que também, em épocas inflacionárias, como o Brasil viveu, que também se corrigisse o que estava depositado. Então, em cima do depósito, você tinha a correção monetária e os juros percentuais, se não me engano, de 1% ao mês. Então, você tinha, além dos 104, você ainda tinha 12% de juros e ainda tinha correção monetária, o que garantia sempre uma indenização capaz de atender aquilo que era produto do trabalho, do homem do trabalho, né? Então, com esse tipo de funcionamento, conseguimos chegar a mesma estabilidade com de outra maneira, né? Então, a gente tem essa estabilidade resolvida. Você tem o BNH, que é o órgão que administraria esse dinheiro depositado. E você tinha e tem no seu patrão, né, aquele que recolhe mensalmente
o FGTS 8% sobre o seu salário. E há um aspecto interessante, é que a correção monetária acabava também corrigindo esses valores, de tal forma que a cada 1º de maio, quando você tinha aí uma correção do salário mínimo, você tinha também, acabava acontecendo uma correção natural do depósito. Por quê? Porque vinha então a correção monetária e completava esse dinheiro. Então, eu dizia e continuo dizendo que a estabilidade ela passou a ser regulamentada pelas indenizações, que são um direito do trabalhador segundo e conforme o seu tempo de trabalho, não é? Então você tem FGTS, BNH, governo. Aí eu digo assim, pela importância com que o ato legislativo se enunciava, primeiro fica entre nós a lembrança de um governo ditatorial, que não se viu às voltas com membros do Poder Legislativo, Câmara Federal e Senado, né, para questionar o conteúdo da CLT, grande carta de alforria do trabalhador. Dentre as novidades que a CLT continha, uma série de obrigações a serem cumpridas pelos patrões em favor de seus empregados. A criação da estabilidade por tempo de serviço funcionou como verdadeiro caminho de segurança para o trabalhador, porque à medida que os anos viessem a transcorrer, maior seria a indenização a ser recebida naquela oportunidade cada ano trabalhado, porque cada ano trabalhado equivalia a uma indenização de 1 mês de salário. Quer dizer que o empregado que viesse a contar com 5 anos de trabalho com carteira assinada, na sua despedida sem justa causa, cabia uma indenização pelo tempo trabalhado, equivalente a 5 meses de seu salário, com a vantagem que o cálculo se realiza em cima do último salário recebido, o que nos conduz à realidade de que os anos anteriores, com o salário sendo corrigido anualmente, o último salário já seria o corrigido para o efeito de fixação do valor da indenização. Vale dizer que na relação capital e trabalho, as duas partes já sabiam qual seria a sua parte na rescisão contratual. Tal tipo de comportamento perdurou por alguns anos, mas, tentando beliscar o voto dos eleitores brasileiros, outras conquistas foram anexadas em favor do trabalhador. Afinal, indúbio pro mísero, né? Já é uma máxima do direito do trabalho, na dúvida em favor do economicamente mais fraco, no caso do trabalhador. Só que dessas conquistas, a parte contrária, empresas, não puderam, nos primeiros instantes de suas implantações, dimensionar os reflexos que seriam visíveis, economicamente falando, politicamente, que seriam visíveis. Foi muito grande, porque nas eleições legislativas assistiu-se à evolução para mais dos candidatos, sobretudo aqueles que possuíam vinculação com partidos ligados aos sindicatos dos trabalhadores, né? Para fins eleitorais, as conquistas trabalhistas foram capazes de consolidar lideranças em prejuízo do equilíbrio tão necessário ao binômio capital e trabalho. Muito bem, mas ao lado desse incrível detalhe, à medida que o sindicalismo de resultados crescia ao seu lado também o crescimento da atividade, o crescimento dos sindicatos, federações de categorias de trabalho, né, foram surgindo e crescendo, que eu diga, por exemplo, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, que reunia ao seu entorno elevada quantidade de sindicatos e, por sua força, buscava criar constrangimentos nas atividades sindicais, como ameaças, greves, enfim, a geração de intranquilidade do trabalho. Modernamente, com a desobrigação do pagamento do imposto sindical, isso aconteceu agora, né? Já não se recolhe mais
o imposto sindical do trabalhador. Um dia de trabalho por ano, descontados em folha e recolhido ao sindicato da categoria. Os recursos do sindicalismo foram drasticamente reduzidos e, assim, as federações, confederações e centrais sindicais perderam a sua força. A CUT, acima mencionada, colocou à venda um imóvel de sua propriedade composto de 7 andares com o objetivo de buscar recursos para o atingimento de suas finalidades. Atualmente, questionar o poder político que perdera em razão das novidades legislativas que passaram a impedir o seu crescimento. Passaram a questionar exatamente por quê? Porque era através desse recolhimento anual que os sindicatos arrecadavam e uma parte dessa arrecadação era entregue para a Central Única de Trabalhadores. Então eu fico imaginando o número de sindicatos e federações vinculadas à CUT e por isso mesmo a quantidade de recursos financeiros que eram transferidos dos sindicatos para a Central Única de Trabalhadores, a ponto de se dizer que grandes greves que aconteceram no país foram praticamente bancadas pela CUT e por outras centrais de trabalhadores. Agora, em função das novas disposições legislativas envolvendo a CLT, com o surgimento de novos direitos e obrigações vinculantes aos contratos de trabalho, os empresários descobriram um fato aterrorizante. No meu entender, claro, trata-se dos acréscimos legais nas rescisões, por exemplo, o aumento nos dias de aviso prévio, dependendo do tempo de serviço do trabalhador demitido. Também a multa de 50%, 40 mais 10, a ser acrescido no saldo do FGTS do trabalhador demitido. E aí vai um capítulo a mais. Quanto ao aviso prévio, dependendo do tempo de casa, o trabalhador poderá receber em dobro na sua indenização o valor do aviso prévio. Isso significa que aquele pré-aviso perdeu o seu objetivo quando da demissão. Primeiro, o trabalhador recebia o comprovante do seu aviso prévio, isto é, teria que cumprir os 30 dias subsequentes ao aviso prévio, com a chance de ter reduzida a sua carga horária de trabalho em 2 horas diárias, normalmente de 8 para 6 horas, e a ideia de redução era para oferecer uma possibilidade de, nas 2 horas reduzidas da sua jornada, buscar uma nova colocação. Também foi dado ao trabalhador 5 meses de auxílio-desemprego, que fica submetido à hipótese de nova colocação no período de 5 meses, com sua consequente interrupção. Vale dizer, o empregado tem 5 meses de auxílio-desemprego, mas se nesse ínterim ele buscar um novo emprego e tiver a carteira assinada, acaba esse auxílio. Mas, além dessas conquistas, aconteceu um fato que deveria chamar a atenção dos nossos dirigentes sindicais patronais, componentes dos poderes legislativo e executivo do país. Trata-se da incorporação da taxa de 50% sobre o saldo corrigido do FGTS de cada trabalhador. Se melhor observarmos, quando da criação da taxa, ficou decidido que 40% seria depositado em favor do demitido e os restantes 10% para o fundo do fundo, criado para salvar o governo, que havia, via Caixa Econômica Federal, desviado os recursos gerados com os depósitos normais e mensais, calculados sobre os salários constantes das folhas de pagamento, em favor de obras públicas, sobretudo em cidades do Norte e Nordeste, brasileiras, é claro, para a construção de redes de água e esgotos. Naqueles logradouros, com a perspectiva da devolução dos recursos, acrescido dos juros e correção monetária sobre os referidos empréstimos, que por sua impossibilidade jamais foram devolvidos. Mas o que eu acho graça aqui é que, ao que eu saiba,
foram empréstimos celebrados via Caixa com dinheiro do BNH, mas era empréstimo, ou seja, tem que ser devolvido, não era dinheiro a fundo perdido, né? Até porque o dinheiro não era do governo, era do fundo. Muito bem, daí houve a necessidade da criação da taxa de 10% para salvar o governo das suas absurdas jogadas contra o povo. Afinal, o trabalhador acabou servindo como cobrador de impostos para o governo. E é verdade, porque afinal de contas, esses 10% hoje, eles são chamados de fundo social. Mas fundo social por quê? Que sociedade doida é essa? Mas, tá aí. Agora, quanto à criação da taxa de 40% mais 10%, calculado sobre o saldo favorável ao trabalhador, ficou no ar e no inexplicável o porquê desse acréscimo sobre ditos saldos. Se não vejamos, sobre o total dos salários denunciados pelas folhas de pagamento, o empregador promovia o depósito em conta normal do trabalhador de 8%, o que ao final de 12 meses alcançaria, já falei isso, mas estou repetindo, o total de 96%. Só que, de acordo com a legislação, o trabalhador tem direito à percepção do equivalente a 100% do salário mensal, em caso de rescisão contratual imotivada pelo trabalhador. Para alcançar os 4% e totalizar os 100%, foi também calculado 8% do 13º salário, ultrapassando assim os 100% da indenização mensal para justificar a indenização por tempo de serviço aos demitidos das empresas. Todavia, um fato ocorreu como forma de justificar o total da indenização do trabalhador, que foi a inclusão de juros e correção monetária sobre os saldos dos depósitos corrigidos em favor do trabalhador. Com essa mecânica de atuação, ficou protegido o direito à indenização do trabalhador, buscando inclusive os momentos de crise em que se envolveram muitas empresas, sobretudo as microempresas e as empresas de pequeno porte, EPP, que ao rescindir os contratos de seus empregados, sabiam antecipadamente que deveriam indenizar seus empregados pelas cláusulas de saldo de salários, aviso prévio de 30 dias, acrescido de mais 3 dias por ano trabalhado, férias vencidas, férias proporcionais e os descontos para a Previdência Social e para o Imposto sobre a Renda retido na fonte, atualmente recolhidos à Secretaria da Receita Federal. Aí eu digo assim, com tantos direitos assegurados ao trabalhador, comecei a me auto-indicar, comecei a me indicar. Por que a criação da taxa de 50%, 40 mais 10, nas rescisões contratuais? Então, vejam, dá licença, tomar um golinho d'água, dá licença? Agora sim, né? Refresquei a garganta. Então diz assim, a criação aconteceu para agradar aos políticos, que como sempre buscam perpetuar-se nos seus mandatos. Porém, cada mandato precisa receber alguma coisa palpável para que seja envolvido o eleitor. Assim foi, por exemplo, o que aconteceu naquela oportunidade com os políticos buscando suas reeleições sem previsão das causas futuras, com a adoção da medida. A criação da taxa para as rescisões e ainda de quebra a criação do BNH, a quem estava cometida a tarefa de administrar os recursos que seriam, como certamente foram e têm sido arrecadados mensalmente, né? Caberia ao BNH administrar. Por isso, caberia ao BNH a administração dos recursos gerados com os depósitos mensais e a cessão por empréstimos aos trabalhadores, visando a aquisição de suas casas próprias. Em última análise, um sonho da classe trabalhadora. Convenhamos, a casa própria sempre foi um sonho de qualquer trabalhador. Verdade é essa. Agora, na presidência do BNH, lá atrás, foi nomeada a ex-deputada federal Sandra Cavalcante, que em um mandato efêmero deixou o cargo, tendo em vista o desvio das finalidades do banco. E eu digo isso porque na Rádio Imperial
eu cheguei a entrevistar a deputada Sandra Cavalcante, já fora do cargo e também já fora da presidência do banco. Porque, veja bem, ao promover via BNDES numerário capaz de financiar obras de infraestrutura em várias cidades brasileiras, viu a então presidente que o melhor que tinha a fazer era desligar-se do cargo, tendo em vista o total desvirtuamento da criação do fundo e do banco para alcançar os objetivos preliminarmente propostos. Né? Aquele objetivo preliminar de garantir a indenização do trabalhador. Com o pagamento obrigatório da taxa de 40 mais 10, com o passar do tempo, viu-se o pequeno e médio empresários às voltas com o passivo, que passou a ter que partilhar nas suas empresas. Além do pagamento mensal, com o crescimento do montante para cada trabalhador, mais se evidenciou os valores impossíveis de serem honrados. Se o recolhimento mensal sobre os salários, cujo valor corresponde aos 100% da indenização atual, ficou no ar, perdida na imensidão do universo, qual tem sido a razão para o recolhimento da taxa de 50, 40 mais 10 sobre o saldo existente na conta do trabalhador? Porque para fins indenizatórios, o saldo da conta de cada trabalhador é o suficiente para que o demitido receba sua indenização por tempo de serviço, como forma de justificar a estabilidade prevista na CLT. Interessante que no finalzinho eu estou falando para vocês de estabilidade, porque o dinheiro que entra na conta todo mês é que oferece a estabilidade. Por isso que os 50%, 40 mais 10, não tem a menor razão de ser. Então, eu digo assim, quer ver? Ficou no ar, portanto, as razões que obrigam os empresários ao recolhimento da taxa de 50% sobre o saldo existente na conta do trabalhador. Até porque, para fins indenizatórios, o demitido buscará investir seu dinheiro em algo durável para seu conforto e de sua família, se for o caso. Ao menos ao que parece, a manutenção dessa obrigação empresarial atende ao governo, sobretudo porque a cada rescisão, 10% do saldo acumulado de cada conta fica acreditado em favor do governo, que não obrou em nenhum momento da relação empregatícia para obter o benefício desses 10% do depósito. Fico imaginando, ao longo dos meses, o valor global dessa esdrúxula receita em favor dos cofres federais, em prejuízo dos empresários, microempresários e EPPs, além de outros patrões com 10, 20 ou 30 empregados. Por derradeiro, quanto aos juros e correção monetária nas contas dos trabalhadores, acresce o depósito de 10% sobre o total creditado e que o governo nunca pagará os 40% sobre o total dos valores que creditou oriundos dos juros e correção monetária de sua responsabilidade, até porque aos governos é sempre importante cobrar e receber os impostos e contribuições que lhes são devidos, independentemente de serem justos e corretos ou não. Fica na dependência de quem observa dita cobrança. Gente, eu estou comentando isso, eu coloquei tudo isso aqui com todo carinho, escrevi tudo isso, que era para a gente tentar fazer alguma coisa que não deixasse assim nenhuma lacuna do lado de fora. E uma coisa que eu digo para vocês e que me coloca assim numa posição de muita dificuldade de entendimento, são esses 10% que, de repente, por absoluta falta de razão de ser, foi criado o Fundo Social. Mas Fundo Social, gente, de quê? Agora, disse, não, você está contra o presidente Bolsonaro? Estou não, porque isso aí não é de agora. Isso aí vem de trás, há muito tempo que é assim. Só que, de repente, as pessoas que vivem o drama, né, chegaram até a mim, inclusive mostrando como é que funciona, e realmente eu fiquei bobo de ver. Porque não parece não, mas quando você tem
um trabalhador com 20 ou 30 anos de casa e ele vai, desculpa, mais tarde um pouquinho, vai se aposentar, ele se aposenta. Aí ele tem o direito de cobrar do governo e recolher o dinheiro que está depositado pelo seu patrão em seu favor. E mais, né, ele tem o direito da correção monetária e do juro, que todo mês o trabalhador recebe um documento que fala em JCM, que é juros correção monetária. Então muitos trabalhadores recebem esse documento que vem via BNH ou via BNDES, eu não sei agora quem é que faz, mas o certo é isso. Então eu diria assim, uma vez aposentado e retirado o dinheiro, eu passei a me perguntar, perdão, por que razão, já que o dinheiro foi retirado, por que razão ainda os 40% e mais os 10% de fundo social? Não entendi. Realmente eu não entendi. Né? Ah, não, mas ele tem direito aos 40%, mas por que? Ele sacou o dinheiro. A conta dele é zero, como é que ele tem 40% de zero? É zero. Ou não é? Aritmeticamente é. Então não dá para mim entender como é que pode a manutenção de uma história dessa, a partir do momento em que você tem hoje a certeza, não é, de que no governo anterior, uma vez saída Dilma e entrada do Temer, aconteceu essa história do imposto sindical. Já não precisa mais recolher o sindical, está todo mundo brigando com isso, todo mundo quer o dinheiro, afinal de contas, né? Mas o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do empregado. Então o empregado também está contra a volta do imposto sindical, porque o imposto sindical vai tirar dele o dinheiro. Um dia de trabalho no mês de março, né, vai ser entregue ao sindicato, que vai repassar, se não me engano, 40% desse dinheiro, ou 20%, para a Central Única dos Trabalhadores e para outras centrais sindicais. Será que isso é válido? Olha, com sinceridade, eu acho que não, sabe? Então, se vocês me permitirem dizer essa história toda, eu acho que esse programa que eu fiz hoje é um programa que merece, inclusive, o encaminhamento desse documento, por exemplo, ao presidente da FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que, por sinal, querendo, poderá remetê-lo à CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que, por sua vez, poderá juntar-se à CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, e à CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, e começar a discutir a validade desses 40%, mas ainda vou dizer mais, eu não estou tão revoltado com os 40% não, sabia? Mas eu estou entristecido com os 10%. 10% para o governo, numa coisa que é do empregado. Gente, eu fico aparvalhado, boquiaberto de ver a maneira pela qual a coisa tem sido colocada para todos nós, para a gente poder analisar isso aí. Gente, com sinceridade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Contrato de trabalho, estabilidade, indenizações, fundo de garantia, BNH, governo. Esse conjunto de afirmações que eu fiz deveria ser realmente melhor difundido e melhor separado e escolhido pelas pessoas, porque não é possível você saber que hoje nós temos 12 milhões e 500 mil trabalhadores desempregados e que eu não sei até que ponto para o empregador restaria, digamos assim, o direito de localizar essas pessoas e contratá-las via carteira
de trabalho. O que ele está observando aí é um negócio chamado MEI, que MEI seria pessoal, né, que está trabalhando por conta própria, não sei o quê. Gente, por conta própria por quê? Porque não tem carteira assinada, por isso mesmo não tem direito a fundo de garantia, não tem direito à previdência social, não tem direito a nada disso. E é isso que a gente quer? Será que é isso? Eu acho que não é não, né? Eu acho que nós precisamos, de alguma forma, reduzir esse absurdo de 12 milhões de desempregados. Ainda hoje eu via no jornal O Globo uma matéria falando sobre um grupo de pessoas que gostariam de ter uma ocupação, mas que por falta de habilitação não podem ser levadas, não podem ser trazidas ao trabalho com carteira assinada, porque não tem habilitação para uma série de coisas que hoje são pedidas pelos empregadores. Só que eu acho que, pelas filas que eu tenho visto por aí, né, de pessoas correndo atrás de uma colocação e não conseguindo, eu acho que, sei lá, fica muito complicado para mim, que eu não consigo alcançar como se resolveria, por exemplo, a história da reforma da Previdência. Por quê? Porque existe um grupo grande de aposentados no país que estarão, a partir de agora, recebendo um outro tipo de comportamento que eu acho até que, não sei, acho que não devia ser assim, porque afinal de contas, se o cara trabalhou e a lei nova modifica a anterior, mas nesse caso não seria o caso. Tanto que eles estão falando em mexer, né, na Constituição Federal. Porque se for na lei comum, lei ordinária, não pode. Porque na lei ordinária está escrito lá que a lei nova, ela acaba com a lei anterior, revoga a lei anterior, mas respeita, quanto aos seus efeitos, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. São 3 atitudes basilares da Constituição Federal que está inserido no artigo 7º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, ao anterior código, não sei, no atual não me lembro se está lá. Mas a verdade é essa. Tem também essa mesma citação na Constituição Federal de 88, né? Se é na Constituição, está lá. Então eu acho também, a essa altura, fica um pouco prejudicada a história agora de querer me dizer que o cidadão que está empregado, né, ou que não está empregado, mas que esteve empregado, tem o direito ou não tem o direito de participar dessa situação ligada ao seu, vamos dizer, a sua aposentadoria, né? Não concordo com isso não. Desculpe, não concordo, do alto da minha idade, que participei desde não sei quando nessa historieta toda. Claro que não foi em 43, que eu não sou nascido, sei lá, em 20, 22, para poder naquela época ter idade para entender um pouco disso aí. Não é verdade. Mas, de qualquer maneira, o que a gente quer ver é o seguinte: é preciso que se chegue a um acordo quanto a essa série de mutações que estamos vendo por aí, né? Essa mutação mesmo do Fundo de Garantia, lá atrás era uma coisa, hoje a posição é outra, porque o tempo se incumbiu de inviabilizar, no meu entender, inviabilizar essas indenizações geradas com os 40% mais os 10%, são 50% do saldo que houver de fundo de garantia. E acrescido ainda com o fato de que hoje, desculpe gente, acrescido ainda que hoje ainda temos a dificuldade de observar que nós temos 40% para o empregado, 10% para o fundo social. Que fundo social é esse? Né? Mas foi uma maneira que os políticos engendraram e encontraram para manter os 50% que o governo desesperadamente
precisava os 10% para cobrir o buraco que foi colocado no BNH. Aí eu digo assim, mas será que esse buraco já não foi coberto há tantos anos? Será que não está coberto? Gente, tenho certeza que esse buraco está coberto há muito tempo. Só que ele agora está sendo utilizado para ajudar o próprio governo a pagar a correção monetária e os juros. Sabe por quê? Que a correção monetária hoje é desse tamanho, pequenininho, pequenininho. E o juro é 1% ao mês, que beleza. Aliás, não é 1%, perdão, é 0,5%, 0,5%. Então, é um juro baixíssimo e uma correção monetária ínfima em cima de 10%. Veja bem, 10% de cada rescisão contratual na qual o empregado não pediu para ir embora. É a demissão que a gente chama de demissão injusta. Ou, né, não é demissão por justa causa, não. Justa causa é quando o patrão manda embora e na justiça ele briga para dizer que o cara errou. Não é essa aí. Aqui nós estamos falando da demissão injusta, ou seja, o patrão manda embora. E eu estou achando que a essa altura tem muita gente que gostaria de mandar muita gente embora. Só que está faltando, sabe o quê? Grana, dinheiro para poder depositar esses benditos 50% na conta, inclusive, daqueles que se aposentaram e que continuam trabalhando e, por isso mesmo, recebendo mais 8% todo mês, porque continuam trabalhando. Gente, olha, não é brinquedo não, hein? Isso é uma dificuldade muito grande que eu acho que é preciso que o governo tenha uma ideia do levantamento disso aí, o volume de dinheiro que dá esses 10%. Se a gente fizer esse levantamento, nós vamos chegar à conclusão de que há muito tempo já não precisava mais dos 10%. Não precisava mais. Só que, sem mãos a medir. Vamos lá. Né? Em dúvida para o mísero, que não é para o miserável aqui. Na dúvida para o governo. Gente, convenhamos, não é assim que a gente tem que cantar essa música. Por favor, eu acho que está na hora das confederações e federações de patrões entendam essa minha colocação. Eu que sou um pequeno empresário, mas que estou aqui mostrando como é que a coisa funciona, embora contra a minha vontade, que eu acho que não é nada por aí. Né? Uma coisa é você criar, como foi criado em 1943, a legislação trabalhista, que ofereceu ao trabalhador a condição de segurança no trabalho. Que coisa boa! Agora, ao mesmo tempo que não pode acontecer, é em seguida você imaginar-se escravo desses 50% sem nenhuma razão de ser. É isso, meus amigos. Eu acho que por hoje o programa está chegando ao final, né? E eu quero então agradecer a vocês a paciência que tiveram comigo, mas lembrando-se sempre de uma coisa. Isso é uma coisa, eu trabalhei muito essa coisa durante alguns dias, pensando, repensando, escrevendo, reescrevendo e conversando com pessoas a respeito, né? E a gente chega a essa conclusão. Os patrões têm obrigação de pagar aquilo que os governantes, via legislativa, colocam para você pagar. Mas existem situações que, embora estando por conta da legislação que você tem que cumprir, mas o fato de cumprir não te retira o direito de contestar e buscar uma outra solução. Por isso, eu quero esperar que os sindicatos patronais de Petrópolis, junto com a FIJAM, junto com a CNI, CNC, CNT, enfim, que a gente possa começar a discutir esse material, sobretudo os 10% do Fundo Social, que não tem nenhuma razão do patrão pagar na indenização do trabalhador, cujo dinheiro não vai para o trabalhador, vai para o governo. Que é isso, gente? Vamos com calma, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu quero imaginar que na próxima segunda-feira, aqui de novo estarei trazendo ainda mais um ou dois assuntos sobre esse fato, que eu acho muito importante para todos nós. Quem sabe eu possa trazer até um presidente de sindicato patronal
para conversar sobre esse assunto e, quem sabe, iniciar-se então um encaminhamento dessa história a quem de direito, né? Eu quero agradecer a você, meu caríssimo telespectador, que ficou pacientemente me ouvindo, vendo o que eu montei aqui, e quero agradecer, portanto, porque agora sim, eu vou embora e você, no silêncio do seu domínio, da sua casa, você passa a ter a ideia do Fernando, que ou o Fernando falou bobagem, ou o Fernando realmente colocou aqui uma coisa que é muito importante para todos nós, trabalhadores e patrões. Por quê? Porque desse trabalho vai ter o que eu vou chamar de equilíbrio, o equilíbrio entre capital e trabalho. Isso é fundamental. E eu quero dizer isso para vocês, porque uma grande parte da minha vida eu fui advogado trabalhista, sabe? E enquanto advogado trabalhista, lamentavelmente, eu só defendia patrão, porque eu tinha contrato com empresas para defender os patrões, não é? Então eu não tenho, assim, grandes aspirações de ter ganho grandes ações em favor de empregado. Ao contrário, eu perdi muitas. Por quê? Porque a legislação era essa que dizia, in dúbio pro mísero, na dúvida, em favor do trabalhador. E a gente, então, tentava equacionar mais ou menos para que a coisa não extrapolasse num dinheiro muito grande. A verdade é essa. Muito obrigado a você. Agora eu saio do ar e você fica com o seu juízo de valor sobre o que eu coloquei até então. Um grande abraço e até segunda-feira, 19h30, aqui no canal 3 TVI, se Deus quiser.